Olá mais uma vez, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 14 de dezembro e nesse nosso encontro de hoje, aqui na nossa disciplina Direito Processual Civil, estamos falando de recursos em espécie e como primeiro tema para análise dos recursos em espécie, nós elegemos os problemas relacionados ao artigo 356 do Código de Processo Civil. Nós elegemos esse tema não para examinarmos, como último propósito, digamos assim, dessa nossa tarefa aqui, os problemas em si mesmos do artigo 356, mas para que nós compreendamos a apelação e o agravo de instrumento. O artigo 356 foi por nós eleito para análise aqui, porque talvez a partir dele, talvez seja o mais problemático em relação aos recursos, e, portanto, a partir da análise desse dispositivo, ou dos problemas relacionados a esse dispositivo, a gente talvez possa chegar ali a uma compreensão melhor dos recursos de agravo de instrumento e de apelação em primeiro grau de jurisdição, cabíveis contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. Eu considero, como professor, embora nos livros a gente trate das matérias lado a lado, de uma maneira metodológica, e aqui também a gente depois vai, numa segunda parte, a gente vai fazer uma análise dos dispositivos da apelação e dos dispositivos do agravo de instrumento no Código de Processo Civil. Eu tenho a impressão de que nós não podemos deixar de fazer uma análise conjunta dessa matéria. Por quê? Porque nós estamos diante de recursos cabíveis contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, Antigamente, parte da doutrina, e à luz do Código de Processo Civil de 73, parte da doutrina costumava aludir a um princípio que era então chamado por muitos de princípio da correlação entre pronunciamento e recurso cabível. Então, com base nesse modo de pensar, a nossa doutrina fazia referência às hipóteses, por exemplo, seguintes, analisando, na época, o Código de 73, no artigo 162, que hoje corresponde ao artigo 203 do Código de 2015, a doutrina dizia: contra despacho não cabe recurso, contra decisão interlocutória cabe agravo e contra sentença cabe apelação, ponto. Então, havia uma correlação como que absoluta entre o recurso e o pronunciamento, entre o pronunciamento e o recurso cabível. Veja, hoje, claro que a gente pode dizer assim que contra a sentença, como regra, cabe apelação, contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento nos casos previstos em lei, mas essa correlação, de maneira absoluta, ela já não pode ser mais realizada. Eu já não posso considerar isso um dogma, por várias razões. A primeira das razões, que eu vou apontar aqui, colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui na tela o que está na lei. Então, a primeira das razões, pessoal, está no seguinte: o Código de Processo Civil, certo? Prevê no artigo 1009, caput, que da sentença cabe apelação. Ok, então essa é a regra geral, Contra a sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação. Ok. Mas, como nós já vimos, inclusive, anteriormente, o artigo 1015 do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento nos casos referidos nesse mesmo artigo 1015, são vários os incisos que tratam dessas hipóteses de cabimento. O parágrafo único também vai falar do cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em sede de processo de execução, por exemplo. E a doutrina vem interpretando esses incisos do artigo 1015 até se ter chegado ali no Superior Tribunal de Justiça a formulação da tese de que o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil é um rol de taxatividade mitigada, a expressão empregada no precedente firmado pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo, A expressão que eles usam é taxatividade mitigada pela urgência, mas, na verdade, o que se quis dizer ali é que é uma taxatividade mitigada pela inutilidade para a parte de se aguardar o julgamento da apelação. E essa tese foi firmada no julgamento de recurso especial relacionado a uma decisão interlocutória que versava sobre competência. Então, o STJ entendeu, naquele caso, que competência era um desses, se encartava numa dessas situações em que não se justificava para a parte
aguardar a prolação da sentença para só então, na apelação, alegar que a sentença, alegar a incompetência do juízo, né? Ou recorrer contra a decisão interlocutória anterior relacionada à incompetência do juízo. Vejam, isso é importante. Sobretudo quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, havia algumas pessoas dizendo assim que, à luz do novo Código, e tendo em vista o que estava ali no artigo 1015, como regra, não caberia recurso contra a interlocutória. Essa é uma afirmação equivocada, viu, pessoal? Nunca falem assim. O que eu posso dizer é que o agravo do instrumento tem cabimento restrito. No entanto, não é correto dizer, né, que, como regras interlocutórias não seriam recorríveis e só seriam pelo agravo de instrumento. Não é isso. Por quê? Porque o artigo 1009, parágrafo 1º, né, vejam, o artigo 1009 caput diz que contra a sentença cabe apelação. Ok, isso aí já vimos. Mas o artigo 1009, parágrafo 1º, ele diz que contra as interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento, né, poderá a parte, né, essas interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento, poderão ser impugnadas pela parte em preliminar de apelação, né, ou nas contrarrazões. Então, vejam, é possível interpor apelação contra a decisão interlocutória. Voltando àquilo que a gente estava falando no começo da exposição, né, que a gente estava comentando agora há pouco, aquele princípio da correlação entre pronunciamento e recurso cabível, ele não incide no Código de Processo Civil de 2015 como incidia no Código de 73. Por quê? Porque no sistema do Código de 2015, nós temos interlocutórias que são agraváveis, nos termos do artigo 1015, que, como disse, o artigo 1015 vem sendo interpretado de uma maneira mais ou menos flexível, né? Não no sentido de que o rol seria exemplificativo, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adicionou como que uma cláusula geral de cabimento, né? Para dizer que sempre que não for útil para o recorrente aguardar o momento de interposição da apelação, ele pode se valer da, aspas, tese da taxatividade mitigada. Inclusive, recentemente, interpretando a Lei de Recuperação Judicial de Empresas, que é a Lei 11.101 de 2005, o Superior Tribunal de Justiça firmou outra tese, no sentido de que cabe agravo do instrumento contra as interlocutórias proferidas, né, no procedimento previsto na Lei 11.101 de 2005. Eu acho que eu falei 2015, errado. É 11.101 de 2005 o número da lei, tá certo? Agora, nos casos em que não couber agravo do instrumento, o que é que o parágrafo 1º do artigo 1009 vai dizer? Que daí, contra essas decisões interlocutórias, né, a parte poderá se manifestar quando interpuser a apelação. Então, imagine uma decisão que o juiz proferiu no curso do processo, indeferindo uma prova, né? O Código de Processo Civil, ali no rol do artigo 1015, não previu o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão do juiz que indefira a prova. Aí você, como parte, se sentindo prejudicada por essa decisão, você pode tentar se valer da tese da taxatividade mitigada, dizendo, olha, eu tenho que produzir essa prova agora, porque se eu não produzir essa prova agora, eu não vou ter condições de produzi-la depois, por ocasião, ou impugnar isso depois, quando interpuser a apelação contra a sentença, e assim por diante. Né? Daí você tenta interpor o agravo do instrumento, tenta fazer caber o agravo do instrumento. Agora, se você entender que isso não se justifica, ou até mesmo se você interpuser o agravo do instrumento e o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, disser que não, que nesse caso não há exceção à taxatividade do agravo do instrumento, essa questão fica em aberto. Vejam o que diz o parágrafo 1º, né? Essa questão, essa decisão, essa questão não fica coberta pela preclusão e a parte vai poder impugná-la em preliminar de apelação. Então, o recurso de apelação, pessoal, embora como regra seja cabível contra a sentença, a apelação também é cabível contra interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, certo? Então, se eu quisesse perguntar assim, se eu quisesse falar, quando é que cabe a apelação? Você ia dizer assim, contra a sentença, né? E contra interlocutórias não agraváveis.
Né? Deu uma truncada no texto que eu escrevi aí no chat para vocês. Então, cabe apelação contra sentenças, está no caput do 1009, e cabe apelação contra interlocutórias não impugnáveis por agravo do instrumento, está no parágrafo 1º do artigo 1009. Né? Percebam que essa correlação entre pronunciamento judicial e recurso cabível, ela não é absoluta, certo? Eu não posso dizer que contra interlocutória cabe só agravo do instrumento, né? Contra interlocutória cabe agravo do instrumento nos casos previstos em lei e quando incidir a tese da taxatividade mitigada, mas contra decisões interlocutórias cabe também apelação, né? Além disso, então, vejam, percebam, então não é correto dizer que o princípio da correlação entre pronunciamento e recurso cabível tenha sido adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, por causa disso que eu acabei de dizer. Interlocutórias podem ser impugnadas tanto por agravo do instrumento quanto por apelação, conforme o caso, e o recurso de apelação, portanto, volta-se contra sentenças e interlocutórias não agraváveis. Mas, além disso, a gente tem um problema que eu compartilhei com vocês, né, e vocês analisaram doutrina sobre esse tema, que gira em torno do artigo 356 do Código de Processo Civil. O artigo 356 do CPC significou, pessoal, eu não diria uma absoluta revolução do sistema jurídico processual, porque o Código de Revogado já tratava dessa possibilidade. A possibilidade de o juiz julgar parcialmente a lide, julgar parcialmente o mérito. Mas o Código de 1973, ele tratava da matéria, depois de várias reformas, né, no seu artigo 273, como variação de tutela antecipada. Né, variação do que seria hoje uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ou melhor, não de urgência, porque não seria necessária urgência, mas uma tutela antecipada, estava lá no artigo 273. Isso gerava muita confusão, muita dúvida na doutrina, porque alguns entendiam que seria uma forma de liminar, por exemplo, não seria uma decisão que transitaria em julgado, por exemplo, né? E outros, como eu, pensavam de uma maneira diferente. Eu sempre defendi desde aquela alteração legislativa, que no caso nós estávamos diante de uma decisão fundada em cognição exauriente e que, portanto, faria coisa julgada se não impugnada. Esse modo de pensar foi o que acabou prevalecendo no artigo 356 do Código de Processo Civil. O artigo 356 previu textualmente, né, que seria possível ao juiz decidir parcialmente o mérito, ou seja, era uma decisão de mérito mesmo, né? E essa decisão de mérito, pessoal, veja, embora o objeto da decisão, o conteúdo, melhor dizendo, da decisão seja o mérito da causa, seja uma parcela, né, o pedido ou parcela dos pedidos, em caso de sua incontrovérsia, ou estando em condições de imediato julgamento, né, ou seja, a regra do 355, que fala do julgamento antecipado do mérito, aplicável também a hipóteses de parte dos pedidos, nós estamos diante aqui de uma decisão que antigamente seria necessariamente proferida ou manifestada através de uma sentença. Mas o legislador, com o Código de 2015, passou a admitir textualmente que esse tipo de questão fosse resolvido através de uma decisão interlocutória, né? Isso é uma coisa importante, porque quando a gente falava do agravo do instrumento, no contexto do Código Revogado, sobretudo, a gente pensava nesse recurso como um meio de impugnação de questões, vamos chamar assim, laterais ao mérito, né? É uma decisão sobre a prova, é uma liminar, né, uma antecipação de tutela, mas, enfim, decisões que não versavam sobre o mérito, a não ser em situações excepcionalíssimas. A lei, pelo menos, não reconhecia isso. Mas eis que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 356, além de prever textualmente que é possível uma decisão sobre o mérito interlocutória, também previu textualmente, no parágrafo 5º desse dispositivo, que a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo do instrumento. Aliás, isso é repetido ali no artigo 1015, né, que cabe agravo do instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Vocês sabem que até hoje, pessoal, há na doutrina alguns colegas, alguns autores, que chamam essa decisão de sentença parcial de mérito.
eu não concordo. Eu não chamo a decisão do 356 de sentença. Para mim, é decisão interlocutória mesmo. O Código de Processo Civil, ali no artigo 203, é bastante claro quando ele define sentença, define decisão interlocutória. Então, eu posso até desejar chamar isso de sentença, mas eu tenho que me dobrar ao que diz o legislador. É uma decisão interlocutória, apesar de versar sobre o mérito. O legislador, de 2015, quando disciplinou outros temas, né, ele foi deixando claro para nós que ele estava, digamos assim, tratando não apenas de sentença, mas também de decisão interlocutória. Por exemplo, o artigo 502, quando fala da coisa julgada, ele diz que coisa julgada, denomina-se coisa julgada, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Percebam, o legislador aqui ele não fez referência à sentença de mérito, mas à decisão de mérito. Então fica claro que tanto sentença quanto decisão interlocutória que versarem sobre o mérito fazem coisa julgada. Um pouco mais adiante, que é uma matéria que a gente vai estudar com mais vagar numa das próximas aulas, quando falarmos de ações autônomas da impugnação, o legislador, quando fala do cabimento da ação incisória, ele diz que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida nos casos ali referidos. Percebam que a lei não faz referência à sentença de mérito, mas à decisão de mérito. Logo, tanto a sentença de mérito pode ser rescindida, quanto a decisão interlocutória de mérito também pode ser rescindida. Aliás, só abrindo um parêntese aqui, para que a gente não cometa esse equívoco depois, né? Mesmo decisões que não sejam de mérito, em determinadas circunstâncias, nos termos do parágrafo 2º do artigo 966, podem também ser atacadas por ação incisória. Mas, enfim, pessoal, o que eu estou querendo, ou o que estou tentando dizer aqui para vocês? O legislador, né, no Código de Processo Civil de 2015, quando ele tratou do julgamento do mérito, ele se afastou daquela ideia que, sem dúvida alguma, influenciou o legislador do Código de 1973, e o legislador admitiu o julgamento parcial ou o julgamento fracionado do mérito ao longo do processo, né? Julgamento fracionado do mérito ao longo do processo. Então, não é uma unidade do julgamento do mérito, no sentido de que o mérito tem que ser julgado só uma vez, lá no momento da prolação da sentença, no final da tramitação do processo em primeiro grau da jurisdição. Bom, e vimos também agora, né, que o legislador foi cuidadoso em alguns dispositivos ao fazer referência à decisão de mérito, não mais à sentença de mérito. Quando, por exemplo, disciplinou a coisa julgada, e também quando falou ali do cabimento da ação incisória. Até aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Mas, se o legislador foi cuidadoso nesses pontos, e de fato me parece que ele foi, nesses dois artigos, o mesmo cuidado o legislador não teve quando tratou de outras matérias. O mesmo cuidado o legislador não teve quando disciplinou outros aspectos relacionados aos recursos. Por quê? Porque, embora o recurso de apelação seja cabível contra a sentença, ele também é cabível contra interlocutórias, né, nos casos em que não couber agravo do instrumento, como a gente acabou de ver ali no parágrafo 1º do artigo 1009, né? E, por outro lado, há agravo do instrumento contra a decisão de mérito. Percebam, pessoal, a disciplina procedimental da apelação e do agravo do instrumento deveria ser estabelecida não com base no nome do recurso, mas com base no conteúdo do pronunciamento impugnado, né? Assim como o legislador fez referência à coisa julgada e à ação incisória, né, prevendo que, ou atualizando, vamos dizer assim, essas disposições, tendo em vista essa realidade, a mesma coisa o legislador deveria ter feito quando tratou de outros temas relacionados, né, à apelação e ao agravo do instrumento. São muitos os assuntos, né, que dizem respeito a esse conflito, vamos chamar assim, essas antinomias, vamos dizer assim, mas eu vou me referir aqui a apenas alguns deles, 3 ou 4 deles, talvez 5. Eu vi aqui que no chat, né, a Vitória colocou aqui mais um ponto, que é um ponto importante, sobre a questão do julgamento estendido, e nós vamos falar disso aqui também, né? Mas todos eles, pessoal, com o propósito de tentar chamar a atenção de vocês
para eventuais incompatibilidades do Código de Processo Civil de 2015, ou melhor, manifestadas pelo Código de Processo Civil de 2015, no tratamento diverso da apelação e do agravo do instrumento, contra pronunciamentos que têm, às vezes, o mesmíssimo conteúdo. Né? Vejam, para começo de conversa, vamos começar ali pelo que é mais fácil, tá? O Código de Processo Civil, percebam ali, no artigo 937, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O Código de Processo Civil, ali no artigo 937, ele trata da sustentação oral. A sustentação oral, ordinariamente, né, nós fazemos quando nós estamos diante de apelação contra a sentença. Aliás, é a hipótese que está aqui no inciso 1º do artigo 937, né, do caput do artigo 937. O legislador previu, né, o cabimento da sustentação oral também em relação a outros recursos e ações autônomas da impugnação. E quando o legislador foi tratar do cabimento da sustentação oral contra a decisão, no caso do agravo do instrumento, percebam, ele fez referência apenas às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, de urgência ou da evidência, ou seja, liminares, né? Agravo do instrumento contra a decisão que concedeu ou que indeferiu uma tutela de urgência. Percebam que o legislador, aqui no artigo 937, não falou nada sobre o cabimento de sustentação oral no caso de agravo do instrumento interposto contra a decisão a que se refere o 356 do CPC. Aqui há uma evidente antinomia, vamos chamar assim. Porque não faz sentido, primeiro, são dois pontos que merecem aqui a nossa atenção. Não faz sentido, primeiro, caber agravo de instrumento contra uma decisão concedida, que trata melhor, né, que verse sobre a tutela provisória, que é uma decisão fundada em cognição sumária, que é uma decisão que pode vir a ser modificada mesmo pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, que ele pode revogar, né, por exemplo, uma liminar que ele concedeu, e não caber quando o agravo de instrumento versa sobre o mérito do processo, no caso do 356. Primeiro ponto. O segundo ponto é que não faz sentido caber agravo de sustentação oral na apelação, que é interposta contra a decisão que tem forma de sentença, né? E vejam, vai caber sustentação oral qualquer que seja a sentença. Pode até ser uma sentença terminativa, né? Pode ser até uma sentença que, digamos assim, tem extinto processo sem resolução do mérito, com base no 485 do CPC. E não vai caber a sustentação oral no caso do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito? Claro que tem que caber. Então, veja, a doutrina majoritária, eu também me alinho a esse modo de pensar, é no sentido de que cabe agravo de instrumento cabe sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra a decisão a que se refere o artigo 356 do CPC. Mas vejam, dentre tantos outros exemplos, esse é um exemplo de que o legislador, né, não foi tão cuidadoso quando disciplinou o processamento da apelação e do agravo do instrumento. Isso aqui revela o quê? Que essas contradições sistêmicas vão ter que ser resolvidas pela doutrina e pela jurisprudência por ocasião da interpretação desses dispositivos, né? Um outro exemplo, pessoal, que também foi aqui mencionado por muitos de vocês, é a da interposição do recurso adesivo. Deixa eu colocar aqui na tela também. A matéria está no artigo 997 do Código de Processo Civil. Vejam, nós já falamos disso aqui várias vezes ao longo desses nossos encontros. O que é o recurso adesivo? O recurso adesivo não é espécie de recurso, né? É errado dizer, por exemplo, que por exemplo, vamos imaginar assim uma afirmação errada. Quais os recursos cabíveis do CPC brasileiro? Alguém diria, cabe apelação, cabe agravo de instrumento, cabe recurso adesivo, cabe recurso especial, recurso extraordinário, etc. Errado. Não posso dizer que o recurso adesivo seja espécie de recurso. O recurso adesivo é forma de interposição do recurso, né? Vejam, percebam, o 997 caput, ele coloca ali, cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com a observância das exigências legais. Então, vejam, havendo sucumbência recíproca,
cada uma das partes interpõe o seu recurso, no prazo comum. Mas pode suceder que, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por uma das partes, a outra venha a aderir. Vejam, pode suceder o seguinte, que eu estou atuando numa causa em favor do autor, um de vocês está advogando na mesma causa em favor do réu, e o autor ganhou tudo o que ele esperava ganhar, ou quase tudo o que ele esperava ganhar, e para ele não compensa apelar. Mas daí o réu apela contra a sentença. Diante da apelação interposta pelo réu, o processo já vai para o tribunal mesmo. E a apelação, como regra, como nós veremos na sequência, tem efeito suspensivo mesmo. Eu digo, bom, eu pedi 100, obtive 75, estou contente com 75. Eu acho que realmente 75 estava de bom tamanho para mim. Mas o réu apelou e com a apelação do réu ficou suspensa a sentença, né? A apelação, como regra, tem efeito suspensivo, então a sentença não vai produzir efeitos. Se é assim, eu que não havia apelado no prazo comum, eu vou interpor minha apelação agora na forma adesiva. Então, o recurso adesivo, repito, pessoal, é forma de interposição do recurso, não é modalidade de recurso. Eu já poderia apelar, optei por não apelar na torcida para que o réu não apelasse também, né? E pode acontecer. Poderia ter acontecido, por exemplo, de o réu não ter apelado ou ter interposto a apelação fora do prazo, né? Eu acabei de receber um caso no escritório, eu estava analisando com meus colegas nesse fim de semana, uma hipótese em que a parte perdeu o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Então, acontece mesmo, né? Então, pode suceder que o réu interpusesse a apelação fora do prazo. Isso poderia ser vantajoso para mim, autor, né? Então, eu, autor, escolhi aguardar um pouquinho para ver se a outra parte apelaria ou não. Se a outra parte apelou e o processo vai, aspas, subir para o tribunal de qualquer maneira, então eu também apelo, mas eu vou interpor a apelação na forma adesiva, é o que diz a lei, né? Agora, vejam, o recurso adesivo, ele tem uma disciplina, vamos chamar assim, tem um plus em relação à disciplina do recurso interposto autonomamente, né? E ele não é cabível em relação a todos os recursos. Diz a lei, pessoal, que a forma adesiva da interposição do recurso é admissível na apelação, é admissível no recurso extraordinário e é admissível no recurso especial. Ora, se é cabível na apelação, por que não é cabível no caso do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito, né? Porque percebam, a diferença entre o juiz decidir o mérito numa decisão interlocutória e decidir o mérito numa sentença é uma diferença apenas de momento, porque o conteúdo do pronunciamento é o mesmo. Tanto é que, se não houver recurso contra esse pronunciamento de mérito fundado no 356, essa decisão interlocutória transita em julgado, né? O conceito de coisa julgada se estende à hipótese do artigo 356, é o que está ali no Código de Processo Civil, artigo 502. Né? Então, rigorosamente, não faz sentido não se admitir, né, interposição adesiva do agravo do instrumento nesse caso. Então, por isso que a doutrina majoritária, hoje, pelo menos, é no sentido, né, de que cabe agravo do instrumento, no sentido de que pode haver a interposição de agravo do instrumento também na forma adesiva, na hipótese do artigo 356 do Código de Processo Civil. Cadê aqui? Vitória fez uma pergunta que eu não tinha colocado na relação anterior, mas vou falar a respeito disso. Uma pergunta em torno do artigo 942 do Código de Processo Civil. O artigo 942, pessoal, é chamado pela doutrina majoritária como se fosse uma espécie ou uma técnica diferenciada de julgamento. Um modo diferente, né? Veja o que diz ali o caput do artigo 942. Percebo que o legislador ele não foi muito cuidadoso na redação do dispositivo, né? Ele diz ali, quando o resultado da apelação for não unânime. Na verdade, não é o resultado da apelação, é o resultado do julgamento da apelação, né? O julgamento, diz a lei, terá prosseguimento em sessão a ser designado com a presença de outros julgadores que serão convocados
nos termos previstos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. Vejam, pessoal, à luz do Código revogado... eu pensei que estava colocando aqui na tela, não estava, deixa eu colocar aqui para vocês. O Código de 1973, ele previa um recurso, que era o recurso chamado de embargos infringentes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, para colocar na tela para vocês bem rapidamente, né? O Código de 1973, no artigo 530. Veja, eu vou compartilhar aqui para vocês. Olha, os embargos infringentes eram previstos no artigo 530 do Código de Processo Civil revogado. E quando é que eles eram cabíveis? Vejam, dizia a lei, cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado em grau de apelação a sentença de mérito. Né? Então, qual era o propósito desse recurso naquela época, né, pessoal? Propiciar que, no caso de haver uma reforma de sentença de mérito no julgamento de uma apelação, por exemplo, coubessem embargos infringentes, né, para que houvesse a possibilidade, não é, de haver uma reforma daquele pronunciamento e fazer prevalecer a decisão ou o voto proferido pela minoria. Então, se o juiz de primeiro grau houvesse proferido sentença julgando procedente o pedido, e o tribunal reformasse essa sentença por maioria julgando improcedente o pedido, você tinha a decisão do juiz de primeiro grau com os votos, né, daria empate, vamos chamar assim, bem grosseiramente, bem entre aspas. E a lei admitia, nesse caso, um recurso de embargos infringentes. Bom, o CPC de 2015, ele não previu mais, né, esse recurso de embargos infringentes, mas, para substituir funcionalmente os embargos infringentes, ele previu essa técnica do julgamento ampliado ou do julgamento estendido. Notem, o tribunal, né, julga os recursos de apelação, ordinariamente, né, em composição de câmaras ou turmas com 3 juízes. Então, você tem um relator e mais 2 juízes que vão votar ali com ou contra o relator, que vão fazer o acórdão, né? Aliás, o acórdão, como nós vimos, né, ordinariamente ele é proferido por 3 magistrados. Isso está no próprio Código de Processo Civil, né? Agora, notem, nessa hipótese aqui referida no artigo 356, se a decisão não é unânime, ocorre a ampliação, vamos chamar assim, da técnica de do quórum, né? Então, as câmaras ou turmas, né, ordinariamente, elas são compostas por 5 juízes. Apenas 3 julgam cada um dos recursos. Não precisa haver julgamento dos 5. Agora, nesse caso, né, por exemplo, no caso aqui, o parágrafo 3º, né, que vai fazer referência no inciso 2º ao agravo de instrumento, né, ele diz, ó, cabe a técnica do julgamento prevista nesse artigo, né, aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 2º agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Agora, percebam que aqui o legislador, ele se aproximou, ao tratar do agravo de instrumento, da medida tal como era prevista no Código Revogado para os embargos infringentes. Porque na redação final do CPC de 73, quanto aos embargos infringentes, se admitia esse recurso contra a decisão de mérito, né, contra acórdão que tivesse reformado decisão de mérito, né? E aqui o agravo de instrumento, no caso do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 942, também tem que ter reformado a decisão que julga parcialmente o mérito. A crítica que a doutrina faz é que quando o legislador trata da hipótese no 942 caput, né, ao se referir à apelação, ele não faz essa distinção. Então, a técnica do julgamento ampliado, no caso da apelação, é admissível, qualquer que seja o resultado do julgamento, seja para reformar, seja para manter a sentença de mérito, por exemplo, enquanto no caso do agravo de instrumento é só quando houver reforma. Bom, vamos prosseguir então aqui na análise desses problemas relacionados ao conflito, das disposições pertinentes à apelação e ao agravo de instrumento.
O último ponto que a gente falou, nós tivemos aqui, como vocês perceberam, uma breve interrupção, tivemos que fazer uma transição, porque caiu o sistema do Google aqui. Se vocês pesquisarem depois um dia aí na internet, vocês vão ver que no dia 14 de dezembro o Google caiu e caiu tudo, inclusive o sistema que a gente está usando aqui, que é o Google Meet, para transmitir as aulas. Daí por isso eu acabei, como eu estava aqui no embalo, eu prossegui para pelo menos terminar essa análise relacionada a esse conflito que se dá entre o modo como o Código disciplina a apelação e o modo como o Código de Processo Civil disciplina o agravo de instrumento. Então, como nós vimos há pouco, né, o último ponto que foi por nós examinado aqui, antes dessa interrupção, como nós mencionamos, dizia respeito ao artigo 942 do Código de Processo Civil, né? Só colocar aqui na tela para a gente deixar registrado esse aspecto e podermos passar para o ponto subsequente, né? O artigo 942 que fala do julgamento estendido, julgamento ampliado, né? A ampliação do quórum para julgamento da apelação, e nós mencionamos que o artigo 942 caput não faz distinção quanto ao modo como ele deve incidir em se tratando de apelação. Já em relação ao agravo do instrumento, estabelece que sua incidência se dá tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, esse é o ponto a que nos referimos na última parte, no último trecho da exposição anterior, que está ali minutos atrás. Mas agora eu gostaria de falar com vocês a respeito do problema atinente ao efeito suspensivo, né? Já foi por nós mencionado em outros momentos, né, em outros pontos, quando nós falamos aqui do efeito suspensivo em geral, mas eu quero destacar aqui, para deixar registrado, né, sobretudo em vídeo para aqueles de vocês que acompanham, né, ou que revisam a matéria posteriormente, eu quero deixar registrado aqui o que o Código disciplina no artigo 1012 do Código de Processo Civil em relação à apelação e o modo como a matéria foi tratada no Código de Processo Civil em relação ao agravo de instrumento. Então, primeiro, o artigo 1012, quando fala da apelação, estabelece que a apelação, como regra, ela tem efeito suspensivo. Vejam que isso aqui é uma coisa interessante, porque o Código de Processo Civil, nesse ponto aqui, ele destoa da regra geral relacionada aos efeitos dos recursos, né? Então, por exemplo, o artigo 995 do CPC, quando fala da regra geral, como disse, relacionada aos recursos, estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, essa é a regra. Os recursos não têm efeito suspensivo, mas, nos termos do parágrafo único desse mesmo artigo, podem ter, né, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. E aqui no parágrafo único está escrito e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É interessante notar que, nos termos do parágrafo único do artigo 995, pelo menos em tese, só seria viável a concessão de efeito suspensivo se presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, tutela provisória de urgência. Mas, em outros momentos, o Código deixa claro que é possível a concessão de efeito suspensivo também quando estivermos diante de pressupostos para a concessão de tutela da evidência. Então, o efeito suspensivo, nos casos em que o recurso não tem, né, esse efeito automaticamente, ele pode ser concedido se presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória tanto de urgência quanto da evidência. Bom, percebam que já aqui o artigo 995 entra, entre aspas, em conflito com o artigo 1012 e poderíamos dizer, portanto, que o artigo 1012 é uma exceção àquela regra geral, e como é uma regra especial, vale em relação à apelação. É um paradoxo, sem dúvida alguma, e eu não conheço quase ninguém na doutrina, por exemplo, que não critica essa regra do artigo 1012 do Código de Processo Civil, né? Mas ela foi assim estabelecida, e aqueles que puderem resgatar a história da aprovação do Código de Processo Civil de 2015 vão perceber que essa regra foi assim estabelecida porque houve uma pressão muito grande, sobretudo por parte dos deputados federais, na época da Câmara dos Deputados, né, contra o que eles falaram, alguns inclusive diziam, né, os juízes de primeiro grau iam ficar super poderosos, teriam poderes demais caso
a apelação não tivesse efeito suspensivo automático. Daí, então, a regra ter sido aprovada dessa maneira. No entanto, pessoal, o agravo de instrumento se insere naquela regra geral a que nos referimos, do artigo 995 e o artigo 1019, inclusive, o artigo, deixa eu achar aqui, acabei não achando, 1019, isso, o artigo 1019, inclusive, que vem ali na sequência disciplinando o agravo de instrumento, ele estabelece que o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso, né? Então, o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo automático. Aliás, na sequência, o mesmo dispositivo vai se referir à possibilidade de se conceder antecipação de tutela recursal, né? Agora vejam, diante desse contexto que nós estamos analisando em torno do artigo 356 do Código de Processo Civil, percebam que não faz sentido o agravo de instrumento cabível contra a decisão a que se refere ao artigo 356 não ter efeito suspensivo automático, e, por sua vez, o artigo 1012, no que diz respeito à apelação, estabelecer que a apelação tem efeito suspensivo automático. Então, quando nós tivermos um pedido, por exemplo, com o mesmo conteúdo, né? Imagine ali, danos materiais e danos morais. Há controvérsia sobre danos materiais, mas não há controvérsia sobre danos morais, e o juiz aplica o 356 em relação aos danos morais. O recurso cabível, que é o agravo de instrumento, não terá efeito suspensivo. Já, no entanto, em relação, né, à possibilidade desses dois pedidos serem julgados posteriormente na sentença, considerando que o recurso cabível contra a sentença e a apelação, esse recurso teria efeito suspensivo automático e não seria possível executar o capítulo da sentença relacionado aos danos morais. Isso é algo realmente, é uma incoerência, a meu ver, assim, insuperável, e não há uma solução fácil, não há aqui um modo de interpretação que seja possível de ser realizado sem, digamos assim, sacrificar, por assim dizer, vamos chamar assim, né, um outro critério que se poderia dizer melhor e tal, porque hoje, vejam, prevalece na doutrina, né, a orientação segundo a qual se aplica o artigo 1012 caput, também no caso do agravo de instrumento interposto contra a decisão do artigo 356. Né? Percebam que esse modo de pensar, essa interpretação, ela, vamos chamar assim, eu vou usar aqui uma expressão pesada, mas essa interpretação mata o artigo 356. Porque, vejam, a grande vantagem jurídico-processual de o juiz se valer do julgamento antecipado parcial do mérito está exatamente na possibilidade de eu poder executar essa decisão. E mais, o Código de Processo Civil, aqui ainda no artigo 356, estabelece no parágrafo 2º, né, que a parte pode liquidar e executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, e mais, diz a lei, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Então, vejam, pessoal, eu me filio à orientação minoritária, né, tem muito pouca gente que sustenta isso que eu vou dizer agora para vocês. Eu defendo que o agravo de instrumento não pode ter efeito suspensivo na hipótese em que o recurso é interposto contra a decisão a que se refere o artigo 356, porque isso significaria sacrificar de morte, né, o que diz o próprio artigo 356. Afinal de contas, que vantagem haveria, né, salvo situações excepcionalíssimas, que vantagem haveria, né, em se julgar antecipadamente parte do mérito se eu não posso extrair efeitos dessa decisão aqui referida no artigo 356? Mas é a orientação majoritária. Eu tenho, inclusive, e agora que eu vou dizer, eu tenho a impressão de que o que eu defendo é algo até um pouco mais isolado. O que me parece é que essa antinomia tem que ser resolvida em favor da efetivação dessa decisão aqui, e mais, em favor de se interpretar o artigo 1012 em consonância com outros princípios que norteiam os efeitos dos recursos. Eu vou me permitir chamar a atenção de vocês aqui para um ponto que é o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 1012, que está aqui na tela também, ele estabelece, né, que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 5º, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Eu não vou me aprofundar nesse ponto nesse momento aqui, mas eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para essa expressão, concede tutela provisória.
Isso aqui é uma novidade se compararmos o código de 2015 com o código de 1973, porque aquele código não fazia, ele fazia referência à possibilidade de confirmação, por exemplo, da tutela provisória, mas não falava em concessão da tutela provisória na própria sentença. Então, olha só que interessante. A tutela provisória, como nós sabemos, ela pode ser tanto de evidência quanto de urgência. E, então, é possível ao magistrado conceder a tutela provisória na sentença, também quando estivermos diante dos pressupostos referidos no artigo 311, né, que dizem respeito à tutela da evidência. Ora, imaginem, então, uma situação em que o juiz haja superado a fase instrutória, né? O réu não tenha oposto provas suficientes, e afinal de contas o juiz chegou à conclusão de que aquelas provas apresentadas pelo autor com sua petição inicial tinham primazia, e há espaço para incidência do inciso 4º do caput do artigo 311. Vejam, diz a lei aqui que a tutela antecipada será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando, inciso 4º, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, naturalmente, como se extrai do próprio sistema aqui, da própria norma, do próprio texto legal, melhor dizendo, o réu deve ter tido oportunidade de apresentar a sua resposta e não, com sua manifestação, não gerou dúvida àquilo que alegara o autor. Ora, se isso é possível, pessoal, no começo da tramitação do processo, por exemplo, ali antes da fase instrutória, com mais razão, a fortiori, isso deverá ser admitido quando nós chegarmos ao momento da prolação da sentença. Então, eu defendo em meus livros, em meus trabalhos, né, esse modo de pensar, que vou até colocar aqui na tela para vocês um trechinho, da parte que eu escrevi aqui no curso de Direito Processual Civil Moderno, para aqueles de vocês que eventualmente tiveram mais um interesse em algum aprofundamento. Eu falo disso também com base na jurisprudência, né, no CPC comentado. Já no curso eu procuro fazer uma análise mais à luz da doutrina que se firmou a respeito disso, né? Então eu defendo, né, com base nisso que a gente está colocando aqui, a possibilidade, pessoal, de se conceder tutela da evidência na própria sentença, né? São vários os casos do artigo 311, e nesses casos a apelação, né, ela não terá efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º, do Código de Processo Civil de 2015, né? Percebam, eu tenho a impressão de que, embora isso esteja, entre aspas, escondido no Código de Processo Civil, do jeito que está ali estabelecido, né? Fica algo ali meio que sem destaque, vamos chamar assim, me parece que é a melhor forma de interpretar a matéria. Se é possível a concessão de tutela provisória com base no artigo 311, inciso 4º, entre outras hipóteses que estão ali no artigo 311, tutela provisória da evidência no limiar do processo, ainda que não superada a fase instrutória, né? E é possível, portanto, que nesse caso, né, a sentença fundada, ou a sentença que concede a tutela provisória da evidência, né, se sujeite à apelação sem efeito suspensivo, ou seja, que é possível a execução imediata dessa sentença, a gente deve preferir esse modo de pensar. Voltando, portanto, ali ao artigo 356, me parece que o conflito entre essas disposições que eu acabo de mencionar aqui deve ser solucionado, né, de modo a privilegiar a regra geral, o princípio geral previsto no artigo 995, de modo a não sacrificar o artigo 356, parágrafo 2º, ou seja, o agravo do instrumento não pode ter efeito suspensivo, e de modo a se interpretar o artigo 1012 do CPC de maneira mais restrita ainda, sobretudo porque, né, como a gente viu agora, já lendo isoladamente ele, conjugado com o artigo 311, o parágrafo 2º, inciso 5º, o parágrafo 1º, inciso 5º do artigo 1012 autoriza a concessão da tutela da evidência na própria sentença e, com isso, evitando-se, né, que a apelação tenha efeito suspensivo. Com isso, pessoal, a gente vai terminar essa exposição sobre o artigo 356 e alguns conflitos relacionados
à apelação e ao agravo de instrumento. Na sequência, agora a gente vai aos debates, às perguntas que vocês tiverem sobre a matéria, tá bom? Vamos em frente, muito obrigado, até a próxima.